Você pode estar tentando manter a calma por fora, mas por dentro, sua mente já correu por 10 cenários antes mesmo do café esfriar. Basta abrir o aplicativo do banco, lembrar de uma conta vencendo ou ouvir uma notícia sobre crise e seu corpo entra em alerta. O ombro endurece, o peito aperta e a cabeça começa a repetir a mesma pergunta. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? O medo financeiro faz exatamente isso. Ele pega algo concreto, como números, prazos e contas, e transforma tudo em ameaça constante. Só que hoje, eu quero colocar outra voz diante da sua mente. Você não precisa continuar vivendo sob o governo desse medo. Talvez você ame a Deus, ore, leia a Bíblia, e ainda assim se sinta cercado por preocupação quando o assunto é dinheiro. E isso costuma gerar culpa. Você pensa, se eu confio em Deus, por que fico assim? Mas a questão não é fingir que a pressão não existe. A questão é decidir quem terá a palavra final sobre sua mente. Porque quando o medo financeiro se instala, ele não fala só sobre boletos. Ele fala sobre valor, futuro, segurança e identidade. E é por isso que você precisa responder com algo maior do que cálculo. Você precisa responder com promessa. A primeira promessa está em Filipenses 4,19. O texto diz que Deus suprirá as suas necessidades. Repare bem, necessidades. Isso já muda o foco do seu coração. Porque o medo fala como se tudo estivesse escapando das mãos de Deus, mas a promessa diz que Ele sabe do que você precisa e continua sendo a fonte. Não o seu salário, não o mercado, não uma oportunidade isolada. Essas coisas podem ser canais, e canais mudam. A fonte, porém, permanece. Quando você confunde canal com fonte, qualquer oscilação parece o fim. Mas quando você lembra que Deus continua sendo a origem do sustento, sua mente começa a sair do pânico e voltar para a confiança. Então, na próxima vez que a ansiedade tentar se instalar, pare por um instante e corrija essa narrativa dentro de você. Em vez de pensar, se isso falhar, acabou, diga: Deus continua sendo a minha fonte, mesmo quando os canais mudam. Isso não elimina sua responsabilidade. Você ainda vai trabalhar, organizar, decidir e agir. Mas agora você faz isso sem entregar sua paz a cada variação da vida. A promessa não é desculpa para a passividade. Ela é solo para a firmeza. A segunda promessa vem de Mateus 6, quando Jesus manda você não viver ansioso e, em seguida, chama você a buscar primeiro o reino de Deus. Esse ponto muda muita coisa, porque o medo financeiro faz a mente girar em torno da falta o dia inteiro. Você tenta resolver hoje, amanhã e o mês seguinte ao mesmo tempo. Só que Jesus desloca o centro. Ele não manda você correr primeiro atrás do controle. Ele manda você alinhar a vida ao governo de Deus. Em outras palavras, antes de perguntar, como eu resolvo tudo? Você precisa perguntar, como Deus quer que eu caminhe no meio disso? Buscar primeiro o reino, nesse caso, é trocar reação por direção. É deixar de acordar já sendo empurrado pela pressão e começar a se mover a partir da vontade de Deus. Isso inclui oração, mas inclui também ordem, sobriedade e obediência. Às vezes, a paz que você quer não virá apenas porque entrou mais dinheiro. Às vezes, ela começará quando você parar de viver no improviso, quando cortar excessos, quando rever hábitos e quando colocar a vida prática sob a luz de Deus. O reino não afasta você da realidade. O reino ensina você a atravessar a realidade sem ser governado pelo medo. A terceira promessa está no Salmo 37, 25. Ali aparece a imagem de alguém que não foi abandonado. E esse ponto toca um lugar profundo, porque o medo financeiro costuma trazer consigo uma sensação de desamparo. Você olha para a dificuldade e pensa que ficou só, que ninguém viu, que Deus demorou demais ou passou por você. Só que a promessa desmonta essa leitura. Você não está esquecido. Você não foi jogado à própria sorte. O Pai continua vendo sua história inteira, não apenas o dia de hoje. E a visão dele é maior do que a pressão que agora ocupa seus olhos. Isso significa que você pode atravessar uma fase de aperto sem concluir que foi abandonado. Pode estar em reconstrução sem se definir por ruína. Pode estar cansado sem estar desassistido. Quando essa verdade entra,
Sua alma para de ler a falta como prova de rejeição. E isso importa muito, porque uma mente que se sente abandonada age em desespero. Mas uma mente que se sabe vista por Deus consegue respirar, esperar e obedecer sem se destruir por dentro. A quarta promessa vem de Deuteronômio 8:18. Ali, a ênfase não está apenas no recurso que chega, mas na capacidade que Deus dá. Esse ponto é forte, porque o medo financeiro não age só sobre sua conta. Ele age também sobre sua percepção. Ele tenta convencer você de que não tem saída, não tem valor, não tem caminho, não tem competência para reconstruir nada. Mas a palavra diz que Deus pode conceder capacidade. Isso inclui clareza, disciplina, ideias, aprendizado, criatividade, novas possibilidades e direção para agir com sabedoria. Então pare de repetir sobre si mesmo a linguagem da derrota. Pare de falar como alguém que já perdeu antes mesmo de tentar obedecer. Talvez você não tenha todas as respostas agora, mas isso não significa ausência de caminho. Deus pode iluminar sua mente, abrir portas, mostrar um passo de cada vez e conduzir você a um lugar de maior ordem. O medo diz: você está sem saída. A promessa responde: Deus ainda pode ativar em você aquilo que será usado nesta estação. A quinta promessa aparece em Provérbios 3, quando a palavra chama você a honrar o Senhor com seus bens. À primeira vista, isso pode parecer estranho em um vídeo sobre medo financeiro, mas é justamente aqui que muita coisa se ajusta. O medo faz você fechar a mão, apertar o coração e agir como se tudo dependesse de segurar cada centavo com força. Já a honra coloca Deus no centro e o dinheiro no lugar certo. Honrar a Deus com o que você possui é reconhecer que o recurso não é senhor da sua vida. Ele é ferramenta. E quando o dinheiro deixa o trono, a ansiedade perde uma parte do seu poder. Honra, aqui, não é gesto automático, é postura interior. É lembrar quem sustenta você. É não tratar a provisão como obra exclusiva da sua força. É recusar a mentalidade de posse absoluta e viver com consciência, gratidão e responsabilidade. Isso não significa irresponsabilidade com gastos, nem romantização da dificuldade. Significa apenas que sua relação com o dinheiro deixa de ser de servidão e passa a ser de administração. E isso traz alívio, porque ninguém foi chamado para adorar aquilo que foi feito apenas para servir. A sexta promessa está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Essa talvez seja a palavra que você precisa ouvir hoje, porque em muitos momentos, o que mais cansa não é só a conta, mas a solidão que o medo produz. Ele faz você sentir que tudo depende de uma força que já acabou. Só que Deus não manda você ser corajoso sozinho. Ele diz que está com você, que fortalece, ajuda e sustenta. Isso muda a paisagem inteira. A luta continua real, mas você deixa de atravessá-la como quem está por conta própria. E aqui está a síntese dessas 6 promessas. Deus supre. Deus governa. Deus não abandona. Deus capacita. Deus merece honra. Deus está com você. Perceba o movimento. A palavra não está apenas oferecendo frases de consolo. Ela está reconstruindo a sua mente, porque o medo financeiro vive de repetição. Ele volta todos os dias, às vezes com a mesma voz, os mesmos cenários e os mesmos pensamentos. Por isso, você precisa responder com repetição também. Repetição da verdade. Repetição da promessa. Repetição daquilo que devolve sua alma ao lugar certo. Então, quando o medo vier, não fique apenas sentindo. Responda. Abra a Bíblia. Leia em voz alta. Ore com objetividade. Organize o que precisa ser organizado. Dê nome ao pensamento e recuse concordar com ele. Diga a si mesmo: Deus é a minha fonte. Eu vou buscar primeiro o reino. Eu não fui abandonado. Deus pode me dar capacidade. Eu vou honrar o Senhor com o que tenho. Eu não vou andar com medo. Esse tipo de resposta não é teatro. É disciplina espiritual. Talvez a sua circunstância não mude no mesmo dia, mas sua postura pode mudar hoje. E isso já altera muita coisa. Porque uma mente em paz decide melhor, trabalha melhor, ora melhor e enxerga melhor. Então não entregue sua identidade ao saldo bancário. Não entregue sua esperança à instabilidade do mundo.
E não deixe que o medo interprete sua vida por você. Volte a confiar em Deus. Um passo por vez. Uma promessa por vez. Um dia por vez. Você não precisa viver governado pela falta quando o seu coração pode viver sustentado pela palavra.